dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 1. Vamos meditar dos versículos 15 ao 18. E nós vamos ver as glórias de Cristo como cabeça da igreja. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo que é visível e tudo que é invisível, sejam tronos, sejam domínios ou principados ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas por ele existem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, porque ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha a primazia em tudo. A glória de Cristo como cabeça da igreja. O Senhor Jesus Cristo é descrito nesses 4 versículos seguintes. Primeiro, no versículo 15, sobre o seu relacionamento com Deus. No versículo 16, o seu relacionamento com a criação. E no versículo 18, o seu relacionamento com a igreja. O Senhor é aqui apresentado como a imagem do Deus invisível. A imagem, ela traz em si 2 conceitos importantes. O primeiro é que o Senhor Jesus nos capacita a ver como Deus é. Deus é espírito e por isso ele é invisível. Na pessoa de Cristo, porém, ele se tornou visível aos olhos dos homens mortais. E é nesse sentido, então, que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem viu Cristo, viu o Pai. Ele nos diz lá em João, capítulo 14, versículo 9. A imagem traz também uma ideia de representante. No princípio, Deus colocou Adão sobre a face da terra para que este representasse os interesses divinos, porém este homem falhou. Por isso, então, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, a fim de que este fosse seu representante, para cuidar dos seus interesses e revelar aos homens o seu coração de amor. Nesse sentido, então, Cristo é a imagem de Deus. A mesma palavra imagem é encontrada no capítulo 3, versículo 10, onde diz que os crentes são a imagem de Cristo. Cristo é também o primogênito da criação, isto é, de todos os seres criados. Mas o que isso significa? Alguns falsos mestres afirmam que o Senhor Jesus é um ser criado também e que ele foi a primeira das criaturas de Deus. Outros já acrescentam que ele é a maior das criaturas feitas pela mão de Deus. Contudo, nada disso parece ser mais contrário ao ensinamento da própria palavra de Deus. Aqui o termo primogênito apresenta pelo menos 3 sentidos nas Escrituras. Tem o sentido literal, quando em Lucas capítulo 2, versículo 7, lemos que Maria deu luz ao seu filho primogênito, primeiro filho. Aqui é a ideia de que o Senhor Jesus foi o primeiro e que ela deu a luz a ele. Em Êxodo 4, 22, o sentido é figurativo. Israel é meu filho, meu primogênito. Agora não se trata do nascimento físico. Deus utiliza a palavra para indicar o lugar distinto que a nação de Israel ocupa nos propósitos divinos. Por fim, lá no Salmo 89, no versículo 27, a palavra é usada para designar um lugar de superioridade, de supremacia, um lugar único. Deus diz que fará de Davi seu primogênito mais levado dentre os reis da terra. Segundo a carne, Davi foi na realidade o último a nascer dos filhos de Jessé. Porém, Deus resolveu dar-lhe um único
um lugar único de supremacia, primazia e soberania. Não será exatamente a ideia de Colossenses, versículo 1:15, o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus é o Filho único de Deus. Em certo sentido, todos os crentes são filhos de Deus, porém, o Senhor Jesus é o Filho de Deus sem correspondente humano. Ele existia antes da criação e ele ocupa uma posição de supremacia, então, sobre ela. Ele foi concedido a um nível de eminência e domínio. A expressão o primogênito de toda a criação não tem relação com seu nascimento. Significa simplesmente que ele é o Filho de Deus por causa de um relacionamento eterno. Trata-se de um título de prioridade que diz respeito à posição e não somente ao tempo. Já no versículo 16, os falsos mestres utilizam o versículo 15 para ensinar que o Senhor Jesus é um ser criado. Quase sempre, porém, é possível refutar o erro, qualquer que seja, então, empregado esta passagem usada pelos hereges. O que aconteceu aqui? No versículo 16, ele afirma de modo conclusivo que o Senhor Jesus não é uma criatura, e sim o próprio Criador. Nesse versículo aprendemos que todas as coisas, ou seja, todo o universo de coisas, foram criadas não apenas nele, mas por ele. Mas por meio dele e também para ele. Cada uma dessas preposições introduz um pensamento diferente. Para começar, lemos que nele todas as coisas foram criadas. A ideia é que o poder para criar está dentro dele, dentro do seu ser. Foi ele o arquiteto. Logo em seguida, no mesmo versículo, nós aprendemos que tudo foi criado por meio dele. Ou seja, a pessoa da divindade pela qual esse ato criativo foi realizado era ele. Também todas as coisas feitas para ele. Ele é o alvo da criação. Para ele foram feitas todas as coisas. Paulo aqui fez o possível para enfatizar essa realidade de que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo nos céus e também na terra. Isso não deixa o espaço para a ideia de que, embora tenha criado algumas coisas, ele mesmo é um ser criado. O apóstolo aqui em seguida afirma que a criação é composta de coisas visíveis e invisíveis. A palavra visíveis não carece de explicação, mas é possível que o apóstolo Paulo tenha percebido que, ao se referir às coisas invisíveis, despertaria a nossa curiosidade. Por isso, ele trata logo de explicar o que quer dizer com coisas invisíveis, que são os tronos, que são as soberanias, que são os principados e as potestades. Cremos que esses termos se referem a seres angelicais, embora não consigamos distinguir os diferentes níveis desses seres inteligentes. Paulo, aqui, ele deixa bem claro que o Senhor Jesus, então, é criador dos anjos. Na verdade, o criador de todos os seres, ou seja, sejam os visíveis e também os invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Versículo 17, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas, e não ele era antes de todas as coisas. O presente do indicativo muitas vezes é empregado na Bíblia para indicar que Deus não tem limites quanto ao tempo. Por exemplo, o Senhor Jesus disse uma vez, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. O Senhor Jesus não somente existia antes que houvesse a criação, mas também nele tudo subsiste. Isso significa que é ele que então sustenta todas as coisas, sustenta o universo, garantindo a sua própria perpetuação e a sua eternidade. É ele quem controla as estrelas, o sol e a lua. Mesmo enquanto estava aqui na Terra, ele controlava as leis pelas quais o universo funciona, dando ordens. No versículo 18, o domínio do Senhor Jesus não somente cobre o universo natural, como vimos, ele se estende ao reino espiritual, como também nós vimos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Na atual dispensação que nós vivemos, todos os crentes no Senhor Jesus são formados no que é conhecido como corpo de Cristo, isto é, a igreja.
Assim como o corpo humano é o meio pelo qual a pessoa se manifesta, o corpo de Cristo é o meio pelo qual ele se manifesta aqui na terra. A igreja, o corpo é o seu representante. Ele é a cabeça do corpo. Cabeça significa direção, comando, controle. Ele ocupa o lugar, então, de primazia na igreja. Ele é o princípio. Entendemos que isso se refere ao princípio da nova criação, a fonte da vida espiritual. Isso se explica ainda pela expressão o primogênito de entre os mortos. Mais uma vez aqui é necessário ressaltar que isso não significa que o Senhor Jesus foi o primeiro a se levantar dentre os mortos. Há casos no Antigo e no Novo Testamento de outras pessoas que ressurgiram dos mortos, porém, o Senhor Jesus foi o primeiro a se levantar dos mortos para nunca mais morrer. O primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e ressurgir como cabeça de uma nova criação. A sua ressurreição é diferente das demais ressurreições, constituindo-se então a firme promessa de que todos aqueles que confiam nele também sairão do túmulo. Ele proclama que o Senhor Jesus é o supremo na criação espiritual. Assim, o Senhor Jesus detém toda a sua primazia. Ele ocupa o primeiro lugar na criação e também na igreja. Deus decretou que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Que bela resposta àqueles que nos dias de Paulo e em nossos dias tentam roubar de Cristo a sua divindade e fazer dele apenas uma criatura, ainda que muito exaltada. Enquanto lemos que em todas as coisas ele tem primazia, convém nos perguntarmos: será que ele tem a primazia em minha vida, em meu coração? Essa resposta somente você pode dar. Amados, que Deus abençoe vocês. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E amanhã nós vamos meditar sobre a plenitude da divindade de Jesus. Que Deus abençoe você e até lá!